Muito bem, então, Bruhim Habaim, bem-vindos e bem-vindas para essa nossa live que está comemorando o lançamento de uma nova turma do curso hebraico iniciante para amantes da Bíblia. Esse curso é um convite para você que está nos escutando entrar no mundo do hebraico e assim transformar para sempre a sua leitura da Bíblia. E mais detalhes sobre o curso e como se inscrever, veja no descritivo do vídeo. Legal, então aqui queria dar as boas-vindas aqui para a Silvia. Olha, a Silvia está falando com a gente de algum lugar dos Estados Unidos, a Magda, o José na Paraíba. Olá, Ariela. Olá. Eu estou fazendo duas coisas ao mesmo tempo, então não vou abrir o... Lógico, fica à vontade. Só estou saudando a Inedina, a Adriana, legal, está com a gente. Sheila, é a Sheila? É, Sheila. Sheila sem máscara, eu não te reconheci, Sheila. Você está em casa ou você está naquele mesmo... O lugarzinho está mais tranquilo? Não, eu estou no hotel, estou no quarto do hotel. Ah, tá bom. São Paulo. Okay. Tá bom. Roberto, olá, Roberto. Olá, Roberto. Estou falando aqui de uma fazenda aqui no Pantanal, no pré-Pantanal, no Mato Grosso do Sul. Olha só. Estamos bem distantes, então você está atingindo uma grande massa. Ótimo, pontos legal. bem distintos. Legal, prazer muito bom. Conhecê-lo. Obrigado, Roberto, bem-vindo. O Fernando está apreciando aí um vinho enquanto não sei se o Fernando bebe ou não, desculpa, mas está no Porto, por isso que me veio o Porto nos lembra aí bons vinhos. Se não está tomando vinho, pelo menos é da terra dos vinhos aí. Cristina, privilegiado ele, né? Privilegiado. Cristina, bem-vinda. Cizenando, muito bem-vindo. E quem mais entrar? Sem mais delongas, vamos então ir à proposta aqui do nosso encontro, acompanhar essa aventura, esse episódio. Eu chamo de aventura, mas deve ter corrido algum sangue ali, mas de qualquer maneira foi um episódio marcante, que é a conquista de Jerusalém pelo rei Davi. Nós estamos então no segundo livro de Samuel, no capítulo 5. Quem quiser pegar a sua Bíblia de cabeceira, a sua Bíblia do coração, para acompanhar também as traduções, é legal. Enquanto a gente vai vendo, acompanhando o texto hebraico, a gente vai também checando as traduções. É um exercício bem legal. E esse episódio, então, ele ocorreu por volta do ano 1000 a.C., tá bem? Ou seja, mais de 3.000 anos atrás. E é ali. Então, nós estamos aqui vamos para o versículo 6. E eu coloquei aqui, vamos ver, espero que dê certo aqui. Eu quero colocar aqui na nossa tela o hebraico. Enquanto eu também vou falar aqui vamos ver o hebraico, olha. Uma coisa interessante, olha. Então vamos primeiro ler em português essa passagem e o hebraico está aqui na tela. Olha, em português seria o seguinte: olha, depois partiu o rei Davi, com seus homens para Jerusalém contra os jebuseus, que era o povo que vivia em Jerusalém. Bom, a Bíblia até descreve, que habitavam naquela terra, os quais disseram a Davi: não entrarás aqui. Os cegos e os coxos te repelirão, querendo dizer, Davi de maneira alguma entrará aqui. Eu queria, nesse texto em hebraico, eu queria chamar a atenção aqui primeiro, deixa eu colocar aqui, olha, eu queria chamar dessa palavra super importante que aparece nos documentos, e não só escrito, mas às vezes em jarros de cerâmica, uma palavra que aparece muito aqui, olha, essa eu estou fazendo o sinal, olha, Melech. Melech quer dizer rei, em hebraico. Uma palavra super importante. Por quê? Porque na época bíblica, especialmente na época da monarquia em Israel, que nos escreve o livro de Reis,
a sociedade era marcada no topo pelo rei, e embaixo daquela sociedade tinham servos. Então, que em hebraico, não sei se a gente vai encontrar no dia de hoje, aqui, deixa eu ver. Não, eu acho que não aparece aqui, mas aparece em vários momentos da Bíblia, muito, a palavra que aparece muito, que é a palavra Eved. Eved é servo. Então, tem tem um documento que encontraram há pouco tempo atrás, que é datado da época de Davi também, que é considerado, se não a primeira, uma das primeiras inscrições do hebraico jamais encontradas aqui na arqueologia. E tem duas palavras que aparecem ali, Melech e Eved, ou seja, rei e servo. E aqui aparece a palavra Melech. Aqui eu quero mostrar aqui nessa palavra Melech, só como um exemplo, existe uma correspondência muito clara e direta entre as letrinhas hebraicas e as letrinhas latinas do nosso português. Então, é só uma questão de se acostumar com essas letras e reconhecer. Eu não sei se as pessoas que já fizeram hebraico comigo, se é imediato, mas, de qualquer maneira, olha, eu vou colocar aqui em cima, aqui, olha, essa primeira letrinha é o M, olha. Em hebraico é o Mem, e corresponde ao nosso M, ou seja, é sempre assim, sempre que aparecer essa letrinha, vai ser o nosso M. Embaixo, esses 3 pontinhos que aparecem embaixo, é a vogal E. Então, fica Me. A segunda letrinha, o Lamed em hebraico, corresponde ao L em português, sempre. Como tem também 3 pontinhos embaixo, é o E também. Então, fica Le. E essa última letrinha no final é o RR. Ela não tem pontinho embaixo, ela tem uns outros pontinhos, mas esses outros pontinhos é uma outra história no hebraico bíblico, a gente não precisa conhecer. De qualquer maneira, putz, o meu negócio está ruim, deixa eu ver, deixa eu colocar melhor, não está muito bonito aqui, peraí. Deixa eu apagar tudo aqui e colocar mais bonitinho, olha. Aqui. Isso, olha, o M aqui. Bom, lembrando que o hebraico é sempre da direita para a esquerda, contrário ao português. Esse é o L e esse é o R. Opa, RR. Tá, aqui está difícil. Olha, RR. Lembrando uma coisa importante. No hebraico bíblico original, não existiam esses pontinhos que estão representando aqui as vogais. Tá bem? Tudo que a gente está lendo aqui é uma convenção de 1000 anos atrás, que se convencionou e se chegou a essas... Quer dizer, não é só uma convenção, é uma geração de rabinos, chamados rabinos massoréticos, ou massoretas, não sei se vocês ouviram falar, de qualquer maneira, a palavra massoret, em hebraico, quer dizer tradição. Seria os rabinos tradicionalistas, alguma coisa assim, os rabinos massoréticos. Eles se reuniram e eles, a partir da tradição que eles conheciam, que foi recebida do passado, e também de conclusões que eles tiraram, eles vocalizaram o hebraico. Tá bem? Porque o hebraico, por exemplo, a Bíblia, que circulava, por exemplo, na época de Jesus, no século I, não tinha pontinho algum. Tá bem? Só tinha as consoantes. E as pessoas sabiam de cor. Tá bem? Só que, para facilitar a nossa vida, 1000 anos atrás, eles vocalizaram tudo, o que nos facilitou muito, porque pegando esse M, L e R, podia ser malach, podia ser melach, podia ser mulach, mulher, tá bem? Então, eles vocalizaram e esses pontinhos que a gente tem embaixo aqui. Joia. Então, isso aqui é sempre bom lembrar. Uma outra palavra que eu queria mostrar aqui, que é uma palavra que chama... Até tem um jornal aqui em Israel,
que é essa aqui, olha. Essa palavra aqui, opa, deixa eu ver. Aqui. A palavra é essa aqui, olha. Essa aqui, olha. Não sei quem conhece um jornal que tem aqui em Israel que tem esse nome aqui. Deixa eu ver aqui. Esse aqui, ó. Opa, peraí. Quando eu apago, ele depois a tela fica ruim para voltar a escrever. Eu vou tentar não apagar. Olha, isso, olha essa palavrinha aqui, olha. Essa palavrinha aqui, o que a gente está lendo aqui é haaretz. A primeira letrinha aqui, o re, é o artigo. Isso aqui é o artigo definido. Então, isso aqui é a. É o nosso artigo no português. O que eu queria concentrar nas três últimas letrinhas aqui, olha, que está escrito aretz, que também é uma palavra que aparece muito na Bíblia, que quer dizer terra, tanto terra, a Terra, o planeta Terra, como a terra, e a Bíblia entende a terra de Israel. Tem uma coisa parecida, o Fernando conhece muito bem, eu não sei, no Brasil a gente chama Portugal da terrinha. Não sei, a terrinha por motivos carinhosos, né? Chamado a terrinha. Acho que os portugueses no Brasil falou saudades da terrinha. Então fica lá Portugal. Então toda vez que se fala da terra, é Portugal. Do ponto de vista da Bíblia, é a terra de Israel. Então aparece muito isso. A-aretz é a terra. E agora, nesse sentido aqui, nesse versículo em particular, quando está escrito o seguinte, e o Jebuseu estava assentado na terra. Na terra está se referindo a Jerusalém. Tá bem? Agora, tem um jornal aqui, tem um jornal famoso, eu não sei se alguém conhece, chama Haaretz. Esse jornal, o nome então dele é A Terra, e ele é um bom jornal aqui de Israel, e ele está falando a terra de Israel, ou seja, notícias da terra de Israel. Tá bem? Então, uma palavra que também vale a pena a gente conhecer. E uma palavra que vai nos acompanhar no dia de hoje é essa aqui, olha. Aqui está escrito Le David. Le David. Esse primeiro, olha, de novo, a palavra... a letrinha que simboliza o L, olha aqui, Le David. E uma coisa característica do hebraico, que tem algumas línguas que também tem isso, o português não tem isso muito, que é o seguinte, o hebraico ele tende a ser uma língua compacta. Isso quer dizer o quê? Costuma se juntar numa palavra só, às vezes a preposição, o artigo com a palavra. Por exemplo, a gente acabou de ver Haaretz. No português, a gente separa a, espaço, terra. No hebraico, juntos os dois. Não existe no hebraico o artigo definido flutuando sozinho. Ele sempre se junta com a palavra que ele tá definindo lá. Então, a terra fica junto. A mesma coisa está acontecendo aqui, Le David. Essa primeira letrinha, Le, quer dizer para. Para David. Tá bem? Então, eu queria... O Davi mesmo é essa palavrinha aqui, olha. Tirando a primeira aqui, são as três letrinhas seguintes. De novo, olha, a primeira letrinha é o Dalet, que corresponde no português ao D. Você vê que no final também ela aparece, também tem o D. No meio tem o V. O Vav, exatamente, o Vav. É DVD, olha, surgiu aí DVD. Então, na verdade, na Bíblia original, aparece só isso, DVD. E agora, a gente vê, olha, veja, embaixo do primeiro Dalet tem a vogal A, então aí a gente já também é da. Embaixo do V tem um pontinho da vogal I, fica Vi. E o último D não tem vogal alguma, é o D mudo. Vocês estão vendo, então, que na tradução para o inglês, eles são mais fiéis ao nome original do que
muitas vezes o aportuguesamento. Eu não sei por que na mentalidade dos tradutores que traduziram a Bíblia para o português, os tradutores chegaram à conclusão, olha, o público brasileiro, o público português não vai conseguir ler esses nomes hebraicos. Então, eles aportuguesaram. Então, David virou Davi. A gente sabe, no português, a gente não gosta no português de terminar uma palavra com consoante que não é acompanhada de vogal. Com algumas exceções, né? Lógico, o S, o M, mas a gente não gosta de acabar uma palavra com o T mudo, com o D mudo, né? No português não vai direito. Então, eles tiraram, então ficou Davi. Agora, é importante a gente examinar a palavra, porque, veja, uma coisa super importante, desculpa, eu repito muito, para quem me acompanha já há um tempo no hebraico, sabe que eu repito muito isso, que é muito importante no hebraico a gente examinar a raiz da palavra. Isso nos dá muita informação. A raiz da palavra David é a mesma raiz da palavra, por exemplo, tio, em hebraico, que é dod, é a mesma coisa, é a mesma raiz. E a mesma raiz da palavra dod, que quer dizer amado. Então, Davi, tio, por que tio? Titio, né? Titio, titia, dod. Porque, o que tem a ver? O tio é especialmente amado nas nossas famílias, né? Geralmente a gente é o primeiro substituto dos nossos pais, o tio. Então, é uma personalidade amada. Então, todos eles têm a mesma raiz. David, tio, que é dod, e Dod mesmo, que também quer dizer amado. Ou seja, Davi, a raiz quer dizer amado. Tá bem? Então, essa é a origem do nome. E eu sempre recomendo, e é uma coisa que eu faço até hoje, olha que eu já tenho em contato com o hebraico, de algum jeito, eu tenho cerca de 45 anos de contato com o hebraico, que eu fui alfabetizado. 45, ou pelo menos uns 40 eu tenho. E eu não fico muito confortável de ler, eu não fico nada confortável de ler a Bíblia, mesmo com pontinho, só o hebraico. Eu prefiro ter uma edição que depois eu posso passar para quem não conhece, ter alguma boa edição na internet. Eu gosto de ler a Bíblia numa edição que tem um hebraico do lado do português. Também eu mesmo, para mim, não é o meu objetivo ler um texto hebraico assim como está na tela e falar e daí já matar o hebraico e entender tudo. A leitura do hebraico que eu faço é sempre com o português do lado. Tem várias palavras que aparecem que eu nunca vi antes. Tá bem? Então, esse que é o negócio, é isso que eu recomendo para cada um de vocês. Eu também, quando eu vou ensinar hebraico, eu nunca prometo uma coisa assim, olha, em 6 meses você está lendo a Bíblia e entendendo tudo, ou em 1 ano você está fazendo isso, ou até em 2, 3 anos você está fazendo isso. Tá? Porque eu, depois de 40 anos, não faço isso. O hebraico é uma jornada para a vida toda. Cada palavra que você aprende, se você num encontro desses, você fixa uma palavra, valeu o encontro, tá bem? Valeu e é super legal, tá bem? É assim que eu entendo o hebraico. É devagarzinho, entendendo, praticando, para ir aos poucos as letrinhas a gente vai reconhecendo aos poucos. Por exemplo, uma letrinha que vale a pena a gente, nesse nosso encontro, já sair com ela, é a primeira letrinha do alfabeto hebraico, que ela é muito bonita até, olha, eu vou fazer um círculo aqui, que ela é muito bonita do ponto de vista estético, é o Aleph. Tem um livro do Borges, o escritor argentino, que chama O Aleph. É uma letrinha muito bonita, olha, aparece em vários lugares aqui, a estética dela, né? Sabe, por exemplo, quando a gente vê o chinês, o japonês, a gente vê também lá que eles têm uma estética, né? Especialmente o Japão tem bastante isso, a estética da escrita deles, né? Então, o hebraico, algumas letrinhas são muito bonitas. Então, vale a pena a gente
num encontro como o nosso, quem nunca viu o hebraico, pelo menos reconheceu, estou fazendo outra bolinha aqui, no Aleph, que ele é uma letrinha bem bonita. E eu quero também chamar a atenção dessa, deixa eu até tirar aqui, eu quero chamar a atenção nesse versículo 6, então, que foi o seguinte, quando então Davi se aproxima de Jerusalém, os jebuseus, deixa eu colocar aqui, só um instantinho, os jebuseus, eles chegam para Davi e falam assim, os cegos e os coxos te repelirão. Muito bem, tem algumas coisas interessantes aí, isso é um pouco de mistério, ninguém sabe direito que história é essa, os cegos e os coxos te repelirão. Alguns pesquisadores acharam na cultura hitita, a cultura hitita é o que é a Turquia da nossa época. Tá bem? Lá viviam os hititas, é um império que ele sumiu da história com aquela famosa invasão dos filisteus, os povos do mar, que invadiram todo o Mediterrâneo Oriental, invadiu o Egito, invadiu Israel também, invadiu o que hoje é a Turquia e terminou com o Império Hitita. Alguns pesquisadores apontam que os hititas, eles tinham esse costume de, quando eles iam defender uma cidade, eles colocavam lá cegos e coxos para defender uma cidade. Era como se fosse uma espécie de magia contra invasores, talvez seja isso. De qualquer maneira, uma coisa muito interessante que também se notou foi o seguinte, quando a gente pula do Antigo Testamento para o Novo Testamento, ou seja, a gente está pulando 1000 anos, a gente vê uma coisa interessante, uma vez eu guiei peregrinos aqui na Terra Santa e o peregrino, era uma família, era um grupo pequeno, e como a gente estava em Jerusalém, ele chegou para mim e falou, Ariel, me foca, por favor, nos milagres de Jesus aqui em Jerusalém. E quando a gente fala dos milagres de Jesus em Jerusalém, tem 2 episódios muito marcantes. A cura do manco, do coxo em Betesda, no tanque de Betesda, e a cura do cego no tanque de Siloé. Foram 2 episódios marcantes. Então, é uma coisa interessante que tem a ver com isso também, porque aqui ele fala assim, de nenhuma maneira cegos e coxos entrarão nessa cidade, e 1000 anos depois, Jesus curou um cego e um coxo, ou seja, é como se ele tivesse tirado eles da cidade. Manteve as pessoas, mas tirou. Então, é interessante isso. Agora, deixa eu colocar aqui, olha, a segunda passagem da mesma história, olha só. Então, eles colocam lá o cego e falam, olha, Davi, você não vai entrar nessa cidade. Deixa eu colocar aqui, então. Opa. Isso, olha. Beleza, entrou aqui, olha. E aí, olha, esses 2 versículos estão dizendo o seguinte, todavia, Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Ora, Davi disse naquele dia, todo o que ferir os jebuseus, suba ao canal e fira a esses coxos e cegos a quem a alma de Davi aborrece. Por isso se diz, nem cego nem coxo entrará na casa. Tá bem? Então tem toda essa história do cego e coxo, aborreceu Davi, ele como se fosse expulsou de Jerusalém. Tá bem? Então, agora eu quero mostrar algumas coisas interessantes aqui nesses dois versículos. Olha, sempre lembrando, quando a gente coloca aqui de novo, quando a gente coloca aqui todo esse hebraico, quem nunca viu hebraico aí quer fugir disso daí. Tá bem? Mas então eu recomendo assim, respira fundo e vamos numa jornada passinho por passinho. Eu quero primeiro aqui trazer uma palavra super importante que vamos começar com isso, olha. Essa palavra aqui, olha. Deixa eu trazer aqui. Você alguma coisa? Olha. Essa aqui, olha. Você põe no chat, hein? Opa.
Olha, aqui, o que está escrito aqui é Batsinor. De novo, olha, a primeira letrinha, o bet, é o B em português. Aquele risquinho que está embaixo é a vogal A. Então, a gente tem Ba. A segunda letrinha, ela corresponde em português ao TS. Ela tem um sinal assim, ó. Tss, tss, tss. É como aquela bateria, sabe aquele prato de bateria que o baterista faz? Tss, tss, tss. Ela tem isso. Esse pontinho embaixo é vogal I. Então, a gente tem Ba, Si. Depois vem o N, essa letrinha aqui é o N. Olha só, N. Depois, a outra letrinha que vem, ela está representando a vogal O. Também eu não vou entrar nos detalhes aqui, para a gente não comer todo o tempo com isso. Mas só para a gente ver aqui que é um padrãozinho, é só a gente ir treinando, esse padrãozinho entra na cabeça e você reconhece as palavrinhas, as letrinhas, desculpa. E a última letrinha é o R. Então, veja o seguinte, olha, é Ba, Si, depois vem o N, seguido da vogal O, então é No, e depois vem, é simplesmente o R sem nenhuma vogal. Então, fica assim, olha, Ba, Si, Nor. Ba, Si, Nor. A gente não tem nenhuma ideia, não existe no hebraico, mesmo no hebraico que eles fizeram esses pontinhos, não tem o que a gente tem no português, que é o acento circunflexo, acento agudo. Então, como é que a gente sabe no hebraico que é Batsinor ou Batsinor? É simplesmente reconhecendo a palavra. Tá bem? É simplesmente a primeira vez você não sabe, a segunda vez você não sabe, a terceira você lembra, é assim que o pessoal faz. Tá bem? Então, aqui a gente tem, olha, de novo, a primeira letrinha, o B com a vogalzinha embaixo, Ba, é preposição, quer dizer no. E a palavra que se colou essa preposição é tsinor. Muito bem, essa palavra, e aqui eu quero mostrar uma coisa interessante aqui, olha só. Então, o texto, ele está dizendo o seguinte, olha, ora, Davi naquele dia, ele disse naquele dia, todo o que ferir os jebuseus, suba no Tsinor. Suba no Tsinor. Na tradução aqui em português, está escrito suba ao canal. Agora, veja só, essa palavra Tsinor é um mistério bíblico. Na realidade, ninguém sabe direito o que quer dizer Tsinor. Agora, a conclusão no contexto é que tinha um canal de água, daqui a pouco eu vou mostrar isso daí, tinha um canal de água. Então, a tradução oficial ficou suba pelo canal. Essa foi a estratégia do rei Davi para conquistar Jerusalém. E o que aconteceu foi que essa palavra, ela foi a interpretação que foi dada no final das contas para esse versículo, que a palavra tsinor quer dizer canal. Então, hoje em Israel, se você tem uma tubulação, é tsinor. Se tem algum problema, se, por exemplo, o encanador vai na sua casa para consertar alguma coisa, ele vai falar da tubulação, ele vai falar do tsinor. Por isso que eu conheço a palavra. Eu conheço a palavra por causa de há 20 anos aqui em Israel eu ouço. É o tsinor, é o problema no tsinor. Então, eu já não vou falar tsinor, porque eu já ouvi muito essa palavra. Se é uma palavra que eu não escutei no dia a dia aqui em Israel, eu não vou saber, é tsinor ou tsinor? E alguém vai. Vocês sabem que quando alguém está lendo a Bíblia na sinagoga, ele fica lendo e fica do lado uma pessoa ajudando ele, e quando ele erra alguma coisa nesse sentido, a pessoa do lado corrige ele. Tá? Porque mesmo uma pessoa que conhece bastante o hebraico, nasceu aqui, lê a Bíblia aí desde a infância, ele vai errar também, tá bem? Ele vai errar. É difícil se encontrar, é praticamente impossível alguém que domina o hebraico 100% bíblico, com todas as regras. Por isso que não é o nosso objetivo esse, tá bem? O hebraico é uma jornada. Muito bem, e eu quero mostrar aqui uma coisa bem interessante, olha só. Vamos pegar esse negócio do canal aqui, olha. Eu trouxe aqui umas fotos primeiro,
uma primeira foto aqui da Jerusalém da nossa época, olha. Tá? Essa é a Jerusalém da nossa época. Vocês estão vendo no centro, um pouquinho acima, à esquerda, a cúpula dourada, que é onde ficava o Templo de Jerusalém. Agora, vocês estão vendo uma área que tem um vermelhinho, é como se fosse, parece uma gravata, tá bem? Eu não quero colocar aí mais a guia nesse aqui, porque depois fica difícil para a gente limpar. Bom, acho que, deixa eu ver, acho que dá para, deixa eu ver se dá. Deixa eu tentar aqui, para um pouquinho só. Olha. Não, desce. Esse aqui, olha, tá vendo? É isso aqui, olha. É isso que eu estava falando. Olha, essa parte aqui eu estou fazendo em azul agora. Isso aqui parece uma gravata. Olha onde está. Eu vou fazer aqui uma bolinha na cúpula dourada muçulmana. Eu vou fazer uma bolinha aqui no Muro das Lamentações. Agora uma menorzinha. Esse é o Muro das Lamentações. E eu vou fazer aqui para a gente localizar. Eu vou fazer aqui no cenáculo, no Monte Sião. Olha, estou fazendo aqui, olha. As 3 religiões monoteístas. A cúpula dourada muçulmana, o Muro das Lamentações judaico e o cenáculo cristão. Agora, nesse círculo azul, que dentro dele tem nesse círculo azul, que tem também um vermelho, olha, eu vou fazer de novo, olha, eu vou fazer um círculo com um pouquinho ondulado, olha. Essa aqui, isso era a Jerusalém que o rei Davi conheceu. Só isso. Tá bem? Só isso aqui. Deixa eu só colocar, peraí, tá entrando um ruídozinho, eu vou colocar no mudo. Olha, eu coloquei no mudo, mas quem quiser sair pode sair. Pessoal, olha só, a Jerusalém que o rei Davi conheceu é só essa gravatinha aí vermelha. E eu vou colocar uma ilustração bonita que vai deixar só ela aqui. Olha, quer ver? Deixa eu trazer aqui essa ilustração. Olha aqui, uma ilustração bonita, olha. Tá vendo como que era? Essa era Jerusalém que Davi conheceu. Só para a gente pegar o aspecto histórico, olha só. Aqui, olha, de novo, a gravata que a gente viu lá é essa aqui. E aqui em cima está o Templo de Jerusalém, mas que isso já é da época de Salomão. Davi não construiu nem conheceu, não tinha nada ali, era um descampado. Também o que Davi conheceu é só essa parte de baixo. Muito bem. Embaixo da cidade de Davi, isso nós temos certeza pelas escavações que foram feitas, deixa eu trazer aqui, tem um manancial de água. Deixa eu trazer aqui, olha, esse é o manancial de água, cadê? O manancial de água, olha, é um passeio super bonito, se Deus quiser a gente se encontra aqui, olha, isso aqui são turistas visitando embaixo da cidade de Davi, vocês podem ver que onde eles estão tem uma foto que eles estão vendo aqui que reproduz, olha só, a parte de cima, ó, a cidade de Davi bíblica, eles estão embaixo disso tudo, e aqui embaixo ficava o manancial de água. Aliás, fica até hoje. Tem um manancial de água que brota até hoje ali. E tem um famoso arqueólogo encontrou o duto que levava os habitantes de Jerusalém lá de cima até embaixo para pegar água e levar para cima. Tá bem? Então, esse duto foi encontrado. E provavelmente, esse é o ponto nosso, provavelmente esse duto que ligava lá em cima a cidade de Davi com o manancial lá embaixo, esse é o Tsinor que o texto bíblico está falando. Tá bem? Então, muito provavelmente o que aconteceu? Davi, ele se infiltrou, né, no manancial de água, ele subiu a cidade de Davi através dos dutos de água. Não, desculpa, não são dutos de água. Deixa eu ver, eu não sei se eu... Deixa eu ver se eu trouxe aqui Não são dutos de água, deixa eu ver, acho que no final não trouxe aqui. Não, essa foto não está aqui. Na verdade, não é duto de água, é uma perfuração que os próprios jebuseus fizeram
para o pessoal descer de escada, mas não era uma escada esculpida na pedra. Você vê até hoje isso. Tem lá a escada. E que levava lá de cima da cidade de Davi para o pessoal ter acesso. Geralmente, esse era o trabalho de mulher na época bíblica. Mulheres, elas pegavam os cântaros, elas desciam a escadaria, pegavam a água e levavam para cima nas suas casas. Tá bem? Esse era um trabalho feminino. E provavelmente esse é o tal tsinor. Então vamos voltar aqui no hebraico. Olha só. Essa palavra. Apesar que a gente não tem... Vocês podem ver, eu convido vocês a abrirem, então, o segundo livro de Samuel, no capítulo 5, no versículo 8, provavelmente está todo mundo traduzido da mesma maneira. Ora, Davi disse naquele dia, todo que ferir os jebuseus, suba ao canal. Tá bem? Mas nós não temos certeza. Tá bem? Então, essa é a palavra, é tsinor, de novo. Deixa eu trazer a palavra aqui, ó. Trazer a palavra agora, fazer um verdinho aqui. A palavra é essa aqui, olha, tsinor. Ariel, esse canal é aquele do rei Ezequias, parece? Não. O que fez o rei Ezequias, o que ele fez? 300 anos depois de Davi, o rei Ezequias, que ele enfrenta a invasão da Assíria, ele desce nesse canal e ele faz... Porque o canal, esse que a gente está falando, é um canal vertical, Cisanandô, certo? É um canal que levava da cidade lá em cima para o manancial lá embaixo. Era um canal vertical. O que o rei Ezequias faz? Ele faz um canal horizontal com leve declínio para a água do manancial, que ficava naturalmente fora da muralha da cidade, para trazer ela para dentro da cidade. Então, o que ele fez? Ele fez um canal horizontal. Horizontal. Mas a cidade estava bem acima do manancial, né? Estava bem acima. Se você hoje... Aí... Você não foi, né? No seu passeio, não você fui, não foi. não fui. E não, tudo bem. Se Deus quiser, você vai. Mas você percebe claramente, você desce no passeio, você vai na cidade de Davi, você desce pelo canal vertical que foi encontrado pelo arqueólogo Warren. Por isso que em inglês é chamado de Warren Shaft, que a gente pode traduzir como o duto de Warren, do arqueólogo Warren. Esse Warren é W-A-R-R-E-N. E você desce por ele, você chega no manancial e depois você vai horizontalmente pelo canal feito pelo rei Ezequias. E quando chega lá embaixo da cidade, deve ter outra escadaria para subir, né? Com a água. Aí o ônibus vai te encontrar lá no final. Lá. Não se preocupa, ninguém volta aí, tá bom? Tá legal, agora, tá legal. Agora, olha, você já está preocupado, né? Pô, já. Como é que eu depois vou subir? Não se preocupe, o ônibus está lá, tem um lugar, tem um estacionamento. Agora, olha uma coisa interessante aqui que eu também quero aproveitar e mostrar aqui. Veja, aqui tem uma notação no hebraico que tem uma palavra, olha só, eu vou fazer aqui em verde, eu estou fazendo aqui, olha só o que aconteceu. Vocês estão vendo que nessas palavras que eu coloquei aqui um verdinho agora, a primeira palavra... Claro, está muito clarinho. Isso, está muito... Isso, mas está fazendo contraste com o preto aí. Tá. A primeira palavra, da direita para a esquerda, vocês estão vendo que ela não tem vogal. E depois tem, em parênteses, a mesma palavra, agora com os pontinhos de vogal. E no final, vocês estão vendo que tem uma letrinha, a menor letrinha do alfabeto hebraico, o famoso iota, ou yud, que ele foi colocado lá. Por quê? O que é isso? É o seguinte, o que aconteceu foi o seguinte, os maçoretas, há 1000 anos atrás, quando eles receberam a tradição, a Bíblia daquela época, que eles receberam a Bíblia totalmente em consoantes. E aí eles começaram a colocar as vogais. Quando eles chegaram nessa palavra, essa palavra não fazia sentido.
Então, o que eles fizeram? Eles colocaram em parênteses, e eles estão mostrando para nós, que eles adicionaram o yud no final para essa palavra fazer sentido. Então, eles falaram, recebemos da tradição essa palavra que está sem pontinhos, não faz sentido, colocamos o yud no final e aí fez sentido. E como Também, que quer dizer? Isso quer dizer... o que tá... isso a gente está... É a palavra... Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu ver, peraí. É a palavra... o que está traduzido como na minha Bíblia aborrece a alma de Davi. Mas, na verdade, essa palavra não é bem aborrece, essa palavra provoca ódio na alma de Davi. Siná, a raiz que está aí é siná. Siná quer dizer ódio. Então, talvez o tradutor, creio que o tradutor ele quis baixar o tom, porque senão ficaria assim. Ora, Davi disse naquele dia, todo o que ferir os jebuseus suba ao canal e fira a esses coxos e cegos a quem a alma de Davi odeia. É isso que está escrito aí. Mas no final, vocês podem me falar como que está na Bíblia de vocês isso? A gente está em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 8. Na minha tradução para o português está, a quem a alma de Davi aborrece. Como que está na de vocês? Aborrece. Na minha está que Davi despreza. Despreza, ok. Tá bom. Odiosos a Davi. Isso, é isso mesmo. Tá na sua, tá odiosos? Isso, odiosos então, a Davi. Isso. A Bíblia do Cisenando então foi no literal. Odiosos CNBB. A CNBB, que foi elogiada né, lá pelo biblista Edson. Então, justamente, a tradução aí, a mais perfeita é a do Cisenando. Odiosos a Davi. Tá bem? A gente pode pensar, por que não foram no odioso? Talvez, acho que pela figura do rei Davi, quiseram preservar. Como assim ele odeia coxos e cegos? Que história é essa? Né? Então, até para... Às vezes, o tradutor ele não quer criar muita pedra no caminho de quem está lendo a Bíblia, para dar uma parada e falar, opa, como assim? Por que ele odeia os cegos e os... Né? Às vezes é um cego e um coxo que está lendo a Bíblia. Né? Porque, que história é essa? Então, é isso. Provavelmente foi isso daí. Tá bem? Então, eu queria aqui... e finalmente tem uma palavra aqui que também vale a pena a gente ver, que é uma palavra super importante, então, não só na Bíblia, mas não só aqui nessa passagem, mas em todo o mundo bíblico. Habait. De novo, a primeira letrinha é o artigo A. Depois, bait é casa. Então, de novo, olha, aqui é o B. Olha, aqui é o B. Minha letra está ruim aí, hein? O primeiro é o B. A última é o T. E no meio aqui, o Yud, ele sempre está representando o I. E como tem um A embaixo do B, então a gente tem aqui bait. Essa palavra é muito importante, bait, primeiro por toda a ideia bíblica do lar. Né? Vamos pegar assim, toda a nossa tradição judaico-cristã, a importância do lar. Então, bait, você pode, quando você fala lar em português, ou seja, uma coisa é uma casa, porque bait pode ser casa também. Bait literalmente é casa. Mas quando você fala que é por exemplo, se você fala que esse é o meu lar, você vai usar também a palavra bait. Tá bem? Então, bait pode ser casa, simplesmente uma casa, mas também pode ser bait. Essa palavra bait, ela, por exemplo, a dinastia de Davi, Salomão e todo mundo que até Jesus e adiante é chamado pela Bíblia de a casa de Davi, ou seja, a dinastia de Davi, é a casa de Davi, Bait.
Então é usado também. Sinagoga é a casa da Assembleia, Beit Knesset, ou Beit Knesset. Também é a casa. Por exemplo, a gente falou do tanque de Betesda, era Beit Hizda, a casa da misericórdia. Beit Hizda virou Betesda em português. Então, essa palavra Beit é uma palavra muito importante na Bíblia. Uma palavra que deve ser uma das palavras, se a gente tivesse a concordância aqui, a gente ia ver que é uma das palavras um dos tops que aparece na Bíblia em termos de frequência. Também é uma casa que sim. Na minha Bíblia tem uma tradução, acho que é templo, parece que é templo, que está pertinho de odiosos, né? Nem cego nem coxo entrarão no templo. No templo. Porque aí que está. Aqui, se a gente vê nas traduções, por exemplo, na minha está simplesmente casa. Por isso se diz, nem cego nem coxo entrarão na casa. A casa, na verdade, o que está escrito em hebraico é a casa. A casa. Então, aí entra os teólogos, Cisnando, e aí entra assim, que casa é essa? O que quer dizer casa? Casa é Jerusalém? Casa é o templo? Entendi. Aliás, já que aí entra os teólogos. O que quer dizer a casa, né? Agora, tem uma coisa interessante também. Templo. O templo de Jerusalém era chamado, em hebraico, Beit, ou Beit Amikdash, que literalmente quer dizer a casa da santidade. Pronto. A casa do Senhor. A casa do Senhor. A gente fala hoje assim, a casa do Senhor. Nós falamos hoje. Você tem na sua tradição, Cisnando, dizer que a igreja é a casa do Senhor? Temos sim. Isso. Então é daí. A gente fala, vou à casa do Senhor. Tem até músicas que falam assim. Eu vou à casa do Senhor, eu estou indo para a igreja. Estou indo para a igreja. Tá bom. Então é daí que vem isso. É daí que vem, né? Por isso que eu falo. Então essa é a maravilha da gente aprender o hebraico. Cisnando, quando você ouvir lá a próxima vez, vamos à casa do Senhor, se tiver com alguém perto, ou balbucia se ninguém quiser te ouvir, essa palavra é importante. Bait. É uma palavra hebraica muito importante. Bait. E é assim que a gente vai aprendendo hebraico. Essa palavra é uma... Aliás, eu estava me lembrando, eu até vou fazer um vídeo em algum momento aí, que eu estava me lembrando uma coisa bem legal outro dia. Os rabinos, eles têm uma tradição de educação das crianças deles, é o seguinte, eles compram para as crianças as letras em hebraico em forma de chocolate. E eles dão de presente para as crianças. Por quê? Para ir desde pequeno, para eles irem se acostumando e na verdade, fazendo uma ligação amorosa com as letras. Certo? Então tem uma coisa assim, da gente se ligar, quando a gente está estudando o hebraico, se ligar. Ou seja, a ideia, de novo, desculpa a repetição, minha mulher acha que eu repito muito, ela fica maluca comigo, mas eu já fiz uma enquete entre os alunos, me falaram, não, continua repetindo que é bom. Mas a ideia aqui, eu quero só repetir uma ideia, que se a gente sai do encontro desse, aprendendo a palavra bait, e daqui a um tempo, quando encontrar de novo, falar, essa palavra eu conheço, bait, já valeu. O encontro aí de 1 hora nosso já valeu. Lembrando também, eu me lembrei de outro também, Belém, cidade de Belém, é a casa do pão. Bait, ou beit, lechem. Lechem é pão. Então, a casa do pão. Beit, lechem. Tanto que em inglês, que eles procuram preservar nas traduções o original, ficou como Bethlehem, né? Bethlehem. Bethlehem, assim eles falam em inglês. Então, o nosso Belém vem aí da terra do Fernando, né? Belém e tal, aí chegou no Brasil como Belém. Então, né? Passa por Portugal. E essa história, deixa eu trazer, então, o final dela, a história da conquista. Olha só que legal, a gente pega uma história, a gente percorre ela,
E a gente aprende bastante coisa. Olha, então aqui está escrito o seguinte: assim habitou Davi na fortaleza e chamou a cidade de Davi. E foi levantando edifícios em redor, desde Milo para dentro. Davi ia se engrandecendo cada vez mais, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Tá bem? Então tem alguma coisa que eu quero mostrar aqui, olha. Essa aqui, ó, quer ver? Eu quero mostrar aqui, olha. Primeiro, uma das palavras que mais aparece na Bíblia, e com certeza, se você juntar todas as diferentes versões que o nome de Deus aparece... O Marco queria falar alguma coisa? Marco, eu não consigo ler, fala... Deixa eu ver, o Marco colocou alguma coisa, deixa eu ver. Professor, desculpa, eu que deixei um sugestão texto é sempre ali, eu não bom. queria atrapalhar a aula, eu só ia dar uma sugestão só. Os valentes... Espera um pouquinho, deixa eu ver. Os valentes, mas aqui no hebraico você viu alguma coisa, Marcos? O que você viu dos valentes de Davi? Pode falar. Eu vou procurar o texto aqui para te informar, se eu não me engano, em Samuel também fala sobre os parceiros de combate, sim, de exército de Davi, entendeu? Sim, isso a gente podia falar, mas quando a gente for numa... É que a gente está se concentrando aqui, né, nesse episódio, entendi o que você está falando. Sim, é para um vídeo. É interessante, sim, tá? Interessante os valentes de Davi, a palavra valente, dos nossos encontros passados, a gente falou também, deixa eu só aproveitar já que o Marcos colocou isso aqui, tem os valentes de Davi, e a mesma palavra que aparece nos valentes de Davi, aparece no livro de Provérbios, naquela famosa passagem que fecha o livro de Provérbios, Provérbios 31, se não me falha a memória, da mulher de valor. Quem é a mulher de valor? Assim se fecha o livro dos Provérbios. E o que é traduzido como mulher de valor, na verdade, literalmente está escrito a mulher valente. Né? Então, é uma coisa interessante. A gente fez... já em encontros passados, no futuro a gente pode voltar a isso, já que o Marcos trouxe a ideia que a mesma palavra que aparece naquela guarda pretoriana que acompanhava Davi nas suas guerras, os valentes, é usado como a mulher valente. É interessante isso no livro dos Provérbios. Mas aqui Marcos, não está aparecendo, por isso que a gente não está trazendo. Mas eu quero colocar aqui, olha só. De novo, então, vamos trazer aqui essa... Aqui, olha só. Eu queria trazer... Então, o que eu estava dizendo é o seguinte, a palavra, o conceito que mais aparece no hebraico da Bíblia são os nomes de Deus. Se você junta todos os nomes de Deus que aparecem na Bíblia, é a palavra que mais aparece. E aqui aparece uma expressão que eu queria trazer, que é o seguinte, que ele fala o seguinte, que o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. E aqui, essa palavra exércitos, olha, eu quero trazer aqui, olha, exércitos, ela é uma palavra que está no feminino aqui, olha, deixa eu localizar a palavra. Aqui, olha. Eu estou fazendo aqui, olha, exércitos. Então, de novo, a gente já viu no nosso encontro aqui essa letrinha, olha. Essa primeira letrinha que aparece aqui é o TS, que dá esse som. Parece o prato da bateria. Esses dois pontinhos na vertical quer dizer que é para a gente pronunciar a consoante sem nenhuma vogal. Por isso que essa palavra ela começa assim, tzvaot, tzvaot. Tá bem? Não é para falar tsevaot, não é para colocar um i ou um o, não. É assim, ó, tzvaot. A segunda letrinha que aparece, eu vou colocar em cima para não confundir,
é o V. Opa, é o V. Embaixo dela, esse sinalzinho é o A. Então, aqui a gente tem tsva, tsva. Em seguida vem essa palavra bonita, olha só, o Aleph, que a gente viu. Esse Aleph é uma letrinha interessante do hebraico, que é o seguinte, é uma letrinha silenciosa. Ela se aproxima no hebraico, ela equivale no hebraico ao H. Ou seja, o H, por exemplo, pega a palavra hotel. O H, ele não tem som algum. Ele vai acompanhar a vogal O, que está com ele, hotel. No hebraico é a mesma coisa, é o H, e essa letrinha equivale a H. O que está dando a vogal é isso aqui, olha. É essa letrinha aqui que corresponde ao O. Então, até aqui a gente tem assim, ó. Tsva-o. Tsva-o. E a última letrinha aqui, o Taf, sempre vai corresponder ao T em português. E vocês estão vendo que embaixo não tem vogal alguma, então é o T mudo. Então o que fica? Fica assim, ó. Tsvaot. Tsvaot. E que a gente fala tsvaot. Tsvaot. Vê se vocês conseguem falar. Tsvaot. Isso, sai do mudo, consegue fala alto, deixa eu ouvir. Tsvaot. Isso, tsvaot. Tsvaot. Por isso, na leitura do hebraico, no aprendizado do hebraico, que, de novo, desculpa repetir, que é um aprendizado para a vida toda, que não tem fim, quando você pega uma palavra bonita, como essas que a gente viu, David, Meller, o que você faz? Você vai devagarzinho, você reconhece a palavrinha, você vê a vogalzinha que está embaixo, que é tudo convenção, não muda essas coisas. E aos pouquinhos você vai e você pega uma palavrinha e você chega no resultado. Ficou com dúvida? Meu WhatsApp está sempre aberto. Saiba, meu WhatsApp ele é público. Qualquer momento me manda um WhatsApp. E nisso aqui fica Tsvaot. Tá bem? Às vezes no hebraico é legal a gente fazer primeira vez em câmera lenta, assim, ó. Tsvaot. Até que você pega o negócio e fala Tsvaot, Tsvaot, Tsvaot. E uma coisa interessante é que em muitas passagens aparece o nosso Deus, o Deus bíblico, a Bíblia diz o seguinte, o Senhor dos Exércitos. É um consenso entre os comentaristas que quando a Bíblia fala o Senhor dos Exércitos, a Bíblia está falando o Senhor não dos exércitos militares, que é o Senhor de todos os exércitos, mas é o Senhor das estrelas do céu. Tá bem? Esse é um consenso entre os comentaristas, os estudiosos da Bíblia. É interessante, eu tenho a impressão que essa expressão Deus dos Exércitos não aparece no Novo Testamento, ou pelo menos nos Evangelhos. Alguém pode me corrigir? Alguém lembra uma passagem dos Evangelhos que o Deus Pai é chamado de o Deus dos Exércitos? Alguém lembra de alguma passagem? Ariel, posso? Por favor, Fernando, pode falar. As Bíblias que são traduzidas em Portugal nunca apresentam esta palavra com exército, mas com universo. Ah, é? Olha, é interessante. Qual, por exemplo, você está lendo, como você está lendo o versículo 10? É precisamente isso. Deste modo, David ia se fortificando e o Senhor, Deus do universo, estava com ele. Olha, legal. Esta é uma tradução de uma Bíblia feita pelos capuchinhos franciscanos, que são aqui a entidade máxima, praticamente, da tradução do hebraico para o português, e que continuam nas diversas versões. Que vem do Sebaot, também do... Antigamente era o Sanctus Dominus Deus Sabaoth, era assim do latim mesmo. No latim Sabaoth, não é? Não Sebaoth do grego, mas no latim a tradução do Sanctus, Sanctus, Sanctus
Dominus Deus Sabaoth. Ah, fazia Tsabaoth. Dominus Deus Sabaoth. A palavra alguém pode dizer que tem na tradição brasileira tem isso? Primeiro, alguém está com uma Bíblia brasileira que está escrito Senhor Deus do Universo? Deus do Universo. É Deus do Universo. Essa oração, a gente fala Deus do Universo. Não, mas espera, como que está a tradução da CNBB na sua Bíblia? Deixa eu ver aqui, só um minuto. Versículo 10. Versículo mesmo? 10. Espera aí. Ah, eu tirei de lá. É Provérbios... 2 Samuel, capítulo 5. Ah, tá, eu tirei. Versículo 10. Tá bom. 2 Samuel... Dá uma olhada, vamos ver, da CNBB. Mas é interessante... 2 Samuel... Dos exércitos. Qual é o capítulo? Mesmo? Olha, 2 Samuel, capítulo 5, versículo 10. Quem falou, desculpa, quem que falou que está como é Senhor dos Exércitos? Eu, Cristina. Oi, Cristina. Jerusalém. Isso. A Bíblia aqui de também. Tá vendo? A minha também, Deus dos Tá vendo, Exércitos. Fernando? Na tradição brasileira, das traduções, é sempre do Exército. Porque, agora, veja só, uma coisa interessante, por isso que eu falei para vocês, quando a gente estuda hebraico, deixa a sua Bíblia de cabeceira do lado para ir acompanhando, porque olha só uma coisa que tá interessante que está acontecendo aqui. As duas Bíblias, na verdade, a tradição brasileira e a tradição portuguesa estão corretas. Por quê? Uma está traduzindo o que está escrito mesmo, é Deus dos Exércitos. Só que a outra, a tradição de Portugal, está traduzindo já com o entendimento que é entre os especialistas que esse exército não quer dizer que é o Deus dos exércitos militares mundiais, mas é o Deus dos planetas do universo. É o Deus do universo. Professor, é o Deus do universo. Legal, então ótimo. Legal, né? Olha como a gente aprende aí. Isso aí não foi quem está escutando aí, ou ele vai escutar depois, não acha que foi combinado isso. Tá bom? A gente chegou a essa conclusão bonita, hein? Conclusão bonita aí. Vamos lá, é isso que eu quis trazer para vocês, espero que vocês tenham gostado, mas vamos abrir um pouco para um papo. Eu achei interessante. O Francisco está com a mão levantada, eu queria, se possível, tirar uma dúvida, fazer uma pergunta sobre a questão do Deus dos Exércitos. Tá bom, o Francisco levantou a mão, é isso? Isso. Francisco quer falar? Deixa eu ver. Talvez acho que ele saiu um pouco. Pode falar então. Então, professor, tem um texto, se eu não me engano, em Jó, quando Deus aparece para tratar ali com ele sobre algumas questões, ele faz uma pergunta justamente que de repente tenha sentido com o que o senhor estava falando e com o que o senhor Fernando Almeida também estava falando sobre estrelas e universo. Ele pergunta a Jó onde é que ele estava enquanto os exércitos das estrelas estavam alegrando e se regozijando. Eu vou procurar o texto aqui. Tá bom, legal, excelente, legal. A gente podia até ver no hebraico como é que está essa história, tá bom? E é nesse sentido, legal. Deve ser Marcos, né? Marcos deve ser Marco, né? Marco deve ser baseado em talvez nessas passagens, como você está trazendo Jó, similares, para eles chegarem à conclusão que o sentido original não era um sentido militar, como parece, né? A gente lê essa passagem e parece que é o sentido militar, mas é o sentido do... Assim, eles tinham... eles olhavam para o céu e eles viam um exército de planetas ali, ou universo. Até que a tradução do Francisco é interessante porque já não é nem o Deus dos planetas, né? Ele já foi para o significado conceitual, ou seja, é o Deus do universo, Deus de tudo, né? Senhor de tudo. É interessante. Não sei se eu entendi o que o senhor Fernando falou,
mas ele falou uma coisa que eu achei santo, santo, uma oração que fala santo, 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 Deus de Suvote. Isso. Dominus, que interessante. Dominus Deus Sabaoth. Dominus Deus. Senhor Deus. Dominus Deus. Sim. Senhor Deus Sabaoth. E essa palavra é hebraica, não é? E Sim, essa palavra. Essa palavra. Mas essa oração, desculpa. a gente conhece assim, ó, aqui eu rezo assim na igreja: Santo, 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 Senhor Deus do universo. Justamente. E aí? Entendeu? E o texto do latim, o canónico do latim, está precisamente Santos, 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 Dominus Deus Sabaoth. Olha, interessante. Em caracteres, nossos caracteres, não é? Sabaoth. Mas vai buscar ao original, que vai buscar ao original Sabaoth. Interessantíssimo. Mas, Fernando, você sabia que Sabaoth era exércitos? Não sabia, estou a saber agora. Ótimo, então legal. Então, olha... E a oração para a gente como Deus do universo. Olha só que interessante, nesse momento se inverteu. Os portugueses foram na linha do literal Sabaoth ou Tzvaot, e o brasileiro foi para o conceitual universo. Então não é nem, veja só, não é nem Sabaoth. Então a gente viu Tzvaot. Foi um hebraico aportuguesado, né, Fernando? Só que escrito nos nossos caracteres, em latim, está escrito Sabaoth. Olha, que coisa interessante. Sabaoth. Muito interessante. Porque em português esse é difícil, né? Vai colocar o pessoal não vai. Então colocou Sabaoth. Sabaoth. Legal, ótimo. E é daí, então, olha, olha como é bonito, hein? Chegamos lá no significado mais profundo. Muito bom. Ótimo. E, pessoal, eu queria aproveitar para dizer que eu vou programar lives daqui em diante. Agora eu vou programar lives, eu vou testar o YouTube, o pessoal costuma fazer as lives direto no YouTube, acho que fica mais fácil também para usar os recursos e até para as pessoas se conectarem. Então, vamos fazer mais aqui para frente, mais lives como essa. Muito bom. Ariel? Sim, por favor. Só uma observação, Ariel. Em Tiago 5,4, no Novo Testamento, fala sobre o Senhor dos Exércitos. Nossa, então, por favor, você pode falar para nós? Agora eu estou sem a... Deixa eu ver aqui. Tiago 5, tá bom. Você sabe de cabeça? Não, eu teria que pegar aqui, pronto. Não, eu estou numa versão você sabe? online. Não, mas fala. Não, porque a que eu uso geralmente é a tradução de David Stern, que tem para o português também. Aí eu compreendo melhor, da minha forma, né? Tá bom. O que está escrito no Tiago? Não, certo. Na de David Stern está escrito Adonai Tsevaot, tudo bom. Mas na Tiago 5, na Almeida Corrigida, está dizendo aqui 5,4. E os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Ótimo. No caso. Ótimo, legal. Agora eu pergunto uma coisa, deixa eu então aproveitar, é o Josel falando, né? Sim. Deixa eu aproveitar. Você acha que nos evangelhos tem essa expressão? Não Jesus alguma vez usou? Eu não posso dizer. Eu acho que é uma expressão que, por algum motivo, não sei. Talvez tenha... Ficou, é interessante você ter em Tiago, porque ficou no imaginário, quer dizer, continuou, mas talvez no século I, nas orações, talvez tivesse já, o pessoal usasse menos.
naquela cultura, né? Naquela cultura. Na minha está Senhor Todo-Poderoso. Nesse Tiago, está Senhor Todo-Poderoso. Já não está dos exércitos, né? Mas aí já não dá para... Nesse caso, não dá para dizer que foi quando hebraico. Porque não foi aí a gente não sabe. A gente precisaria ver... Provavelmente está em grego, né? E a gente precisaria ver em grego como que está, mas também o fato de estar em... Não, o fato de estar em grego, se tivesse Deus dos Exércitos em grego, estaria dentro da tradição bíblica, apesar de estar em grego, né? É aquilo que eu falo, que o hebraico, no Antigo Testamento, claramente é a língua, digamos, oficial. No Novo Testamento, apesar que está escrito em grego, mas por baixo desse grego tem a cultura hebraica. Então, se alguém escreveu, quer dizer, Tiago escreveu Deus dos Exércitos, ele tinha em mente o Adonai Tzvaot, ou Sabaoth, como nos disse o Fernando aí. Nesta Bíblia que eu tenho, o tradutor é coerente e também diz que é Senhor do Universo, em Tiago 5. Do Universo. Talvez... O tradutor é coerente. Ariel, Silvia. Oi, Silvia. Oi. Não, só para dizer, foi interessante encontrar isso, porque eu estou lendo na King James, que eu estudo, né? E diz Lord of Sabaoth. Aonde isso? Na King James, no Tiago 5. Não. No Tiago. Essa tá. do Nossa, Tiago. então... Não, porque você tinha dito, não tem esse Senhor dos Exércitos, provavelmente alguém se encontra no Novo Testamento, nos Evangelhos. Então, eu procurei Lord of Hosts e realmente não tem. Mas aí, quando esse senhor falou em Tiago 5:4, eu fui ver e tá Lord of Sabaoth. Legal. Então a King James, eles fizeram uma tradução que é muito fiel digamos, à cultura hebraica. E que ninguém entende. James, ele recuperou a cultura hebraica nas traduções. Então, em alguma coisa deve ter levado eles a concluir que o que estava escrito lá no grego estava querendo trazer a expressão hebraica, o Adonai Tzvaot, ou Sabaoth. Legal. Bom, agora a gente viu essa história de Sabaoth, onde que... Por favor. Ariel. Estou ouvindo, pode falar, professor. Posso falar um minutinho? Sim. Não, é só para a gente ver, tá? Muito bom a live. Quem que está falando, desculpa? É o Francisco, de São Paulo. Francisco, tudo bem, Francisco? Botei o Francisco, tá Bugotti. São Paulo. Isso, fizemos o curso lá na USP, o seu curso lá, te conheci lá na USP. Tá bom, faz tempo, hein? Faz muito tempo. Então, legal. Eu estou com a Bíblia aqui do Novo Testamento grego, da Nestle Aland, e eu fui com essa última que vocês comentaram agora, Tiago 5:4, assim, bem no finalzinho, Kyrio Sabaoth, no finalzinho tem o seta. Então lá está aqui. Mas espera, essa tua Bíblia, ela traz o texto original grego? Sim, aqui o mais indicado, né? O Novo Testamento grego da Nestle. Você lê grego? Você lê grego, Francisco? Eu tento. Não, tudo bem. Não, tá bom. É que nem nós aqui no hebraico aí. Estamos na jornada. Mas espera, então o que você está falando é que no grego aparece Kyrios Sabaoth? Isso. Nossa, então... Sabaoth, bem no finalzinho tem o seta, que corresponde ao TH, não é? Do português? Sim. Então, tá exatamente sem... então, o Francisco está dando mais uma contribuição bem bonita, hein? Ou seja, que no original grego de Tiago, a escrita lá já está preservado a própria palavra Sabaoth. Sabaoth. Sim.
Aí tira totalmente a dúvida. Então é interessante, hein? E muito a gente viu, vamos deixar claro que não é Sabaoth, lógico, não é que não é Sabaoth, só que indo para o hebraico é Svaot. Svaot. É exigir legal. Demais, né, senhor Ariel? Não é exigir demais, porque eu falo que Cisnando, eu continuo na batalha, na jornada, entendeu? Não é... A pronúncia. Então, cada um no seu ritmo. Não, cada um no seu ritmo. E vamos em frente. Mas olha a coisa bonita, a gente chegou nessa nossa, toda essa reflexão. Bonito, né? Legal. Eu nem sabia que existia a expressão Sabaoth. Eu aprendi agora. Não sabia que existia a expressão Sabaoth. Muito bom. Muito bom. Muito bom mesmo. Aprendemos bastante. Legal. Legal, pessoal. O Ariel está com sono, gente. Olha lá a cara dele. Olha lá. Não, me despertei. Agora eu vou precisar me concentrar para voltar para ir dormir. Mas eu queria agradecer a presença de todo mundo. Eu queria agradecer a presença de todo mundo e vamos fazer mais, tá bem? Vamos organizar muito mais aí. Muito tá bom. Vai. Laila Tov. Pessoal, Laila Tov, boa. Laila Tov, boa noite. Boa noite. Laila Tov. E Erev Tov, comecinho à tarde para vocês. Boa tarde. Tá bom? Shalom, Ariel. Tá bom. Obrigado. Até breve. Obrigado. Toda rabá. Obrigado. Toda rabá. Ariel, obrigado, hein? É breve. Obrigado. É breve. Até breve. Obrigado.